Essa história parece ser só de uma pessoa desaparecida, mas não é só isso e talvez seja um dos casos mais doidos que vocês já viram. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, ultimamente vocês têm que me perguntado muito das cores do batom que eu tô usando nos últimos vídeos. Se bem que agora esse aqui, ó, tá até borrado, porque eu tava comendo. E aí eu tô pensando em fazer um vídeo específico falando pra vocês, porque eu sempre esqueço, e eu sei que tem gente que não tá tão interessada, mas assim, eu gosto muito de usar essas cores meio marrom, meio nude pro rosado. Então se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais assim, de rotina, porque eu tenho recebido muitos comentários falando sobre isso. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pra história. Em abril de 1990, uma garota de 23 anos chamada Mariko Iguchi tinha acabado de se formar do ensino médio. Ela morava no Japão e naquela época o Taiwan estava incentivando bastante o turismo. E era por esse motivo que muitos estudantes japoneses que tinham acabado de se formar decidiam fazer uma pequena viagem de formatura pro Taiwan. Com a Mariko não foi diferente. Por conta desse incentivo pro turismo, os pais dela se sentiam bem seguros em deixar ela viajar sozinha pra lá. Afinal, ela tinha outros amigos que passaram pela mesma experiência, correu tudo bem e eles adoraram. Então ela estava muito preparada para essa aventura, até porque os países são bem próximos e logo ela já estava de volta para casa. A primeira parada dela foi em Taipei. Nesse local, para economizar um pouco de dinheiro, ela acabou ficando hospedada em um hostel que era bem em conta. E a gente tá falando de 1990, a gente não tinha celulares como a gente tem hoje e mensagens o tempo todo, então ela não informava os pais em tempo real o que ela estava fazendo ou se ela tinha chegado bem, mas naquele dia, naquela cidade, ela enviou um cartão postal pelo correio. Os pais dela receberam esse cartão, ficaram tranquilos, imaginaram que ela estava aproveitando. No dia 4 de abril, ela estava pronta para ir para o segundo destino, mas foi aí que aconteceu um imprevisto. Ela pegou um trem para essa próxima cidade onde ela deveria ficar e ela tinha um destino final, mas assim que ela chegou nessa cidade, ela descobriu que os trens não iam direto para lá. E isso é um erro muito comum dos turistas. Eles não sabem desse ponto na estação de trem. E também é por conta disso que nessa estação, assim que você desce, tem diversos táxis, porque eles já estão preparados para os turistas desavisados que vão precisar de uma carona até a próxima cidade. Então os dias foram se passando. No dia 8 de abril era o dia em que a Mariko deveria voltar para casa e a mãe dela já estava esperando por ela no aeroporto. A mãe assistiu todos os passageiros desembarcarem daquele voo, mas não encontrou a filha. Ela esperou por algum tempo, imaginando que talvez a mala dela tivesse ficado perdida, ou então não teria chegado na esteira ainda. E ela esperou 1 hora, 2 horas, mas a filha simplesmente não aparecia. Então ela decidiu tirar a dúvida com alguns membros da companhia aérea. Eles foram atrás ali no desembarque e também nas esteiras das malas para procurar pela Mariko. Mas quando eles olharam no sistema, eles se depararam com uma surpresa. Ela não tinha nem embarcado pro voo de volta pro Japão. A mãe dela então ficou desesperada. Como a filha não estava mandando muitas mensagens ou até alertas de que estava tudo bem, ela não tinha como saber aonde ela tinha ficado hospedada ou o que ela tinha feito nos últimos dias. Então ela pegou o próximo voo pro Taiwan e foi até lá tentar conversar com as autoridades. Como era um caso de um estrangeiro desaparecido, a polícia do Taiwan prestou bastante atenção no caso. Então eles receberam a denúncia da mãe dela e aí eles ordenaram que diversos órgãos ali da administração pública participassem das buscas. O último lugar onde a Mariko foi vista através das câmeras de segurança foi na estação da cidade de Kaohsiung. Depois que ela saiu do saguão da estação, eles perderam ela de vista. A única evidência que os policiais tinham é que a Mariko tinha pegado carona de táxi da estação até algum determinado lugar com um taxista, como era bem comum. O nome desse taxista era Liu Shueqiang. Os policiais foram até ele para fazer algumas perguntas e ele disse que de fato tinha dado carona para Mariko
Mariko ali da estação, deixou ela em um determinado hotel e depois não viu ela mais. Apesar dele ter sido a última pessoa confirmada a ter visto a Mariko, os pais dela tinham recebido um cartão postal da Mariko 1 ou 2 dias depois dessa carona. Então logo esse taxista também foi removido da lista de suspeitos, afinal ela ainda estava bem e mandando cartões postais depois que ela chegou nessa cidade. Uma equipe de busca completa de policiais e voluntários começaram uma caçada pela garota. Só que semanas se passaram sem nenhuma evidência nova. 2 meses depois, a polícia formou uma força-tarefa conjunta chamada 0407 e ofereceu uma recompensa de mais de 50 mil dinheiros do Taiwan, que eu não sei exatamente qual é. A família da Mariko também ofereceu uma recompensa de 50 milhões de ienes. Durante esses 2 meses, diversas coisas bizarras começaram a acontecer. Por conta dessas 2 recompensas grandes para informações da garota, várias pessoas começaram a ligar para a polícia falando que tinham visto alguma coisa. Mas entre essas ligações, também tinham alguns relatos muito estranhos. As pessoas diziam que estavam recebendo ligações de uma pessoa, uma mulher, falando freneticamente em japonês com eles. Eles não entendiam o que ela queria dizer, mas ela parecia muito desesperada, ela quase gritava na linha. O caso também foi muito noticiado na mídia, o que aumentou a quantidade de denúncias. Mas mesmo a polícia investigando essas pistas, eles não encontravam nada. Parecia que as pessoas só estavam jogando qualquer informação para receber a recompensa. 3 meses foram se passando, 4 meses, nenhuma evolução no caso. A mãe da Mariko foi mais de 3 vezes pro Taiwan esperando qualquer notícia ou desenrolar. Ela estava completamente desesperada. Muitas pessoas começaram a especular que a Mariko tinha ficado escondida no Taiwan. Talvez ela não quisesse voltar para casa e quisesse desaparecer. Diversas pistas meio místicas também apareceram. A polícia chegou a aumentar a recompensa para 1 milhão de dinheiros. E eles também informavam que não importava se eles tivessem encontrado a Mariko viva ou morta. Eles queriam qualquer tipo de informação. A polícia também foi levada a investigar pistas erradas de casos diferentes que acabavam levando eles para outro lado de investigação. Mas tudo mudou no dia 4 de março do ano seguinte, quase 1 ano depois do desaparecimento dela. A polícia recebeu um telefonema de um outro taxista. Pouco antes desse taxista decidir ligar para a polícia, ele já estava comentando com os outros taxistas que ficavam na estação de trem um comportamento estranho de um colega deles. Esse colega parecia meio paranoico. Os colegas sempre ficavam observando ele entrar correndo para dentro do táxi, segurando uma estátua de Buda. E aquela não era a única estátua que ele tinha. Dentro do táxi, ali na frente, tinha como se fosse um pequeno altar. Diversas estátuas, tinham também alguns panfletos e também até algumas bandeiras penduradas com símbolos. E esses símbolos indicavam proteção. Já fazia alguns meses que ele estava se comportando desse jeito. Ele buscava os passageiros de táxi, levava eles para onde eles precisavam ir e voltava para a estação. Ele praticamente não saía de dentro do carro. As poucas vezes em que ele saía era quando ele parava na frente do apartamento que ele tinha para usar o banheiro e depois voltava correndo. Parecia que ele queria passar o mínimo de tempo possível lá dentro. Os colegas desse taxista até que não questionaram tanto o comportamento no começo, porque ele era meio estranho mesmo. Ele já tinha falado algumas coisas meio esquisitas, ele tinha umas opiniões muito fortes. Por exemplo, ele dizia que ele não gostava de cães e gatos que ficavam nas ruas. E ele não gostava tanto a ponto de dizer pra eles que tinha comprado uma besta pra atirar nesses animais. E nunca ficou muito claro se ele chegou a fazer isso ou não, mas era um fato que ele tinha essa arma. Então, depois de algumas reuniões entre os outros taxistas, notando esse comportamento estranho, um deles decidiu que eles deviam pelo menos informar a polícia. Vai que ele estava tendo algum tipo de surto, além disso ele buscava passageiros todos os dias, vai saber o que ele poderia fazer. Só que esse homem que tomou a iniciativa de ligar para os policiais ficou muito surpreso ao denunciar esse homem e descobrir que a polícia já estava de olho nele. É claro que os policiais não deram muitas informações, mas dentro do departamento de polícia, eles também já estavam de olho nessa pessoa em específico. Eles perceberam que o carro dele estava cheio de talismãs, e aquilo parecia ter começado logo depois do desaparecimento da Mariko. Não por coincidência, aquele taxista era o Liu, o que tinha dado carona para ela quando ela saiu da estação. Como o Liu já tinha apresentado álibis de onde ele tinha ido naquele dia, quando ele tinha voltado, registros de outros passageiros que ele tinha buscado, os policiais não tinham
tinham nada contra ele. Mas eles falaram, bom, a gente não tem nenhuma outra evidência. Ele tá agindo estranho. E se a gente ficar meio de tocaia observando o que ele vai fazer, pra gente chegar em algum momento em que a gente possa interrogar ele? Então eles já estavam observando o Liu fazia algum tempo. E eles notaram exatamente isso, que o único momento em que ele saía de dentro do carro era pra usar o banheiro em casa, rapidão, e logo voltar. E parecia até que ele evitava entrar pela porta da frente da casa. Ele entrava ali na lateral, chegava dentro do banheiro, fechava a porta, passava alguns segundos e logo já voltava pro carro correndo. Depois de muito observar, os policiais decidiram que era hora de levar o Liu de novo para interrogatório. Ele tinha sido bem solícito na primeira vez, então provavelmente ele não ia se importar de ir de novo para a delegacia. Então alguns carros de polícia ficaram do lado de fora do apartamento do Liu, esperando ele sair correndo e abordar ele antes dele entrar no carro de novo. Quando o Liu saiu pela porta, os policiais logo foram até ele, mas pra surpresa deles, o Liu deu graças a Deus. Ele falou, nossa, que bom, me leva pra delegacia, lá eu vou estar a salvo, é o único lugar que eu vou conseguir ficar seguro. E aí os investigadores ficaram meio tipo, a gente tá te levando pra delegacia por conta de uma investigação de desaparecimento, um possível assassinato, por que você tá tão feliz com essa história? Quando o Liu chegou na delegacia, ele começou a contar uma história bizarra. Ele disse que todas as vezes em que ele chegava em casa, ele ouvia uma mulher falando com ele. Ele dizia que essa mulher ficava questionando ele o tempo todo, falando por quê? Ele estava se sentindo ameaçado, então ele não se sentia mais seguro dentro de casa. Ele precisava ficar dentro do carro com todos os amuletos de proteção possíveis. E quando ele disse isso, os policiais pensaram, meu, será que a Mariko realmente não foi morta? Será que ela tá se escondendo no apartamento do Liu e tá ameaçando ele o tempo todo? E aí, por conta disso, ele decidiu sair de casa e deixar o apartamento pra ela? Mas a história que se seguiu foi mais surpreendente ainda. O Liu começou a contar com detalhes o que tinha acontecido no dia em que ele deu carona pra ela. Ele disse que tinha visto a Mariko carregando uma mochila e ela tava sozinha na saída da estação de trem. A Mariko ainda não tinha reservado nenhum hotel pra ela ficar. E um costume no Taiwan daquela época, que vai parecer bem estranho pra gente, é que naquela região, principalmente, era costume dos turistas ficarem hospedados nas casas dos taxistas. Então, como eu mencionei pra vocês, os taxistas sempre buscavam as pessoas ali pra levar pra outra cidade, e aí eles acabavam oferecendo uma estadia pra eles durante a noite, se fosse necessário, ou até por mais alguns dias. E não era só isso que eles faziam. Os taxistas também, às vezes, se colocavam ali de prontidão, caso eles quisessem turistar, então eles levavam os turistas pros pontos mais turísticos, e isso é bem comum, tá? Não se enganem, eu sei que a gente ficaria muito desconfiado, mas nunca aconteceu nada, até então era uma prática muito segura. Então, quando a Mariko entrou no carro desse taxista, ela pediu para ele levá-la em alguns hotéis e ela ver se tinha algum lugar onde ela poderia ficar. Mas como estava muito em cima da hora, todos os hotéis ou eram muito caros ou estavam cheios. E aí o Liu falou, bom, você pode ficar hospedada na minha casa se você quiser. E aí ela topou. No dia seguinte, eles teriam ido passear por alguns lugares, conhecer alguns pontos turísticos e depois eles voltaram para casa. Só que o Liu se sentia atraído fisicamente pela Mariko. Ele tinha um interesse nela, queria tentar alguma coisa, mas a Mariko não estava muito afim não. Quando ele tentou uma aproximação com ela o rejeitou. Só que isso virou uma chavinha na cabeça do Liu. Ele se lembrou daquela besta que ele tinha comprado, pegou a arma e atirou 4 vezes na cabeça dela. Só que depois ele se viu com um grande problema. Ele precisava se livrar do corpo. Para se livrar do corpo, ele cortou o restante da cabeça e colocou dentro de um saco plástico. Tanto a besta quanto a mochila da Mariko foram espalhadas em diversas partes da cidade. Ele colocou o restante do cadáver em um outro saco. E ele até tentou abandonar em algum lugar, só que depois ele ficou com medo de começar um cheiro muito ruim e alguém descobrir. Então ele derramou um pouco de gasolina no corpo e depois o queimou. Ele também queimou o colchão em que a Mariko dormia para evitar qualquer evidência na casa dele de que ela estava lá dentro. Quando os policiais questionaram aonde estava o corpo dela, o Liu começou a falar umas coisas meio sem sentido. Uma hora ele falava que estava em uma cidade, outra hora ele falava que estava na outra. Os policiais fizeram diversas buscas nessas 2 cidades e não encontraram nada. É claro que ele foi levado sob custódia, mas o tempo todo ele parecia muito feliz. Isso porque ele dizia que tinha uma
cabeça flutuante que ficava perseguindo ele dentro de casa, gritando com ele e perguntando por quê. Foi no dia 9 de março que a polícia encontrou o corpo embaixo das raízes de uma grande árvore, em uma cidade chamada Tainan. Só que a cabeça dela nunca foi encontrada. O Liu tinha dito que a cabeça foi enterrada em um lixão, só que o lixo já tinha sido transportado diversas vezes, então era praticamente impossível rastreá-la. Por fim, o Liu estava morando dentro do táxi e achando que estava protegido de algum tipo de espírito maligno, ou da cabeça decepada de um. Ele também dizia ouvir uma respiração alta e pesada na casa dele à noite. O Liu foi condenado à pena de morte, mas depois, durante algumas análises psiquiátricas, foi determinado que ele tinha algum tipo de doença mental, então a pena foi comutada para prisão perpétua. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas ele estava realmente tendo alucinações? A cabeça da Mariko realmente estava assombrando ele? Então, tem um pouco mais sobre essa história. Lembra daquelas ligações em japonês que alguns cidadãos estavam recebendo? Muitas pessoas acreditam que era o próprio espírito da Mariko para evitar que as pessoas esquecessem que ela tinha desaparecido e procurarem por ela. Além disso, alguns policiais deram entrevistas dizendo que acreditam sim que teve uma certa ajuda do sobrenatural para esse caso ser solucionado. E um deles, quando foi investigar a casa do Liu, disse ter sentido algo meio que empurrando ele para frente. É claro que as pessoas mais céticas acreditam que o Liu só sentiu um grande peso na consciência depois de ter matado a garota, e aí por conta disso começou a alucinar e ficar paranoico que ela estava perseguindo ele. Sendo algo sobrenatural ou não, o fato é que ajudou sim a solucionar um crime e um criminoso a confessar o que ele fez. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu não sei vocês, mas eu acho muito interessante os casos que misturam coisas criminais com sobrenaturais. Então, quero saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam e até a próxima.